1 João, no capítulo 1 e no verso 8, olha só o que diz aqui. Deus falava para o povo de Israel por intermédio de Isaías que ele mesmo era quem apagava as transgressões do seu povo, e das suas falhas, dos seus pecados não se lembraria mais, caso Israel se arrependesse e prosseguisse em obedecer a Deus. E em 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentirosos, e a verdade não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Esse todo mundo, o pastor Jadel já explicou muito bem aqui. Toda criança sabe o que é esse todo mundo, quando a Bíblia se refere que vos escrevo para todo mundo. Jesus morreu para salvar todo mundo. Quando nós vimos isso, o mundo que se refere é aqueles que Deus escolheu para a salvação. O pastor dá um exemplo disso. É como se eu falasse aqui para vocês: irmão, todo mundo aí está ouvindo bem o som? Eu estou falando com todo mundo que está aqui dentro, né? Não é com quem está lá em outro bairro, quem está em outra cidade, em outro país, não. Todo mundo que eu me refiro que está aqui. Do mesmo jeito, a Bíblia traz essa linguagem, mas que nós possamos entender. Então, nós vimos aqui que se nós pecarmos, ele deixa bem claro: quem disser que não tem pecado, está se fazendo mentiroso, e a verdade não está naquele que diz que não tem pecado. Então, se nós temos pecado, olha só o que ele diz no capítulo 2: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. E o interessante, deixando uma vírgula aqui, interessante é que muitas vezes quando nós pecamos feio mesmo, deslizamos e até caímos, nós damos ouvido às acusações do diabo, que não somos mais dignos de louvar, nem de pregar, nem de evangelizar, porque então agora você caiu, você pecou. Não, isso é acusação do diabo em nossa mente, porque aqui em 1 João deixa bem claro: filhinho, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado. Quem é o advogado? O próprio que deu seu sangue pelas nossas vidas. E lá em 1 Timóteo no capítulo 2 e no versículo 5, ele vai dizer, porque ele diz aqui, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é digno para perdoar. Agora, essa confissão de pecado aqui não é para o padre, não é para o vigário, e nem para homem nenhum. Suas confissões de seus pecados em sua oração com Deus. E por quê? Porque ele vai dizer que há um só mediador. Você vai falar as suas transgressões, os seus pecados, para exatamente para aquele que tem o poder de levar a sua oração até o trono de Deus. O único mediador, Cristo Jesus. Logo, infelizmente, as pessoas que estão orando, rezando, ou fazendo confissões a Maria, infelizmente Deus não vai ouvir, porque Maria morreu e não ressuscitou. Ou quem confessa seus pecados a São Francisco do Canindé, ou a São Pedro, ou a São José, infelizmente a oração não vai sair daqui da terra, não vai chegar no trono de Deus, porque o único mediador que ele falou é Cristo Jesus. Então o certo é que nós todos temos pecados, nem que não queira, mas nós pecamos todos os dias. E se pecarmos, confesse seu pecado a Deus, se levanta, bata a poeira da transgressão e siga a caminhada com Cristo Jesus, porque ele é o nosso próprio advogado. Ele é quem advoga as nossas causas, as nossas falhas, nossos erros. Aleluia. E quanto à confissão dos nossos pecados, em oração ore a Deus e peça que o mediador Jesus Cristo leve a sua confissão até Deus, que nós seremos perdoados em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor nesta noite. Glória a Deus.